Olá, pessoal que acompanha o canal do Paradesporto Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Luiz Felipe Castelli Correia de Campos, diretamente do Chile. No bate-papo de hoje será abordado o tema como potencializar o ensino do paradesporto para pessoas com deficiência. Eu, Mariane, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto com a pessoa com deficiência através do paradesporto. Bom, o nosso entrevistado é formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele possui mestrado em Atividade Física Adaptada pela FEF-Unicamp e é doutor em Atividade Física Adaptada também pela Unicamp. Atuou como preparador físico e chamador da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, e a equipe que foi campeã, né, Paralímpica Rio 2016, ainda a equipe que foi campeã mundial em 2010 e 2014. Tem ainda o título de campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2011 e 2015 e a Copa América em 2013. Atualmente, o professor é docente assistente na Faculdade de Educação e Humanidades da Universidade de Biobío, no Chile, e coordenador do Grupo de Estudos e Investigação em Esporte, Deficiência e Inclusão. Além disso, ele é presidente da Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada, a FESAP. Bom, é com imensa honra que recebemos para esse bate-papo o professor Dr. Luiz Felipe. Boa tarde, professor, e agradecemos a sua presença e seja muito bem-vindo. Olá, Mariane, muitas graças, né? Muito obrigado pelo convite, né? A todo o grupo, professor Ciro, por esse excelente trabalho que vocês vêm realizando. Professor, começando, né, a nossa entrevista de hoje, quais os pontos principais que devem ser levados em consideração para o ensino do paradesporto junto às pessoas com deficiência? Oi, Marim. Bem, essa é uma pergunta, talvez a gente poderia ficar aqui uma hora, né, buscando essa resposta, ou até mesmo como resolver essa problemática, porque nós, né, que estamos conectados com a área da atividade física adaptada, o esporte adaptado, né, o esporte paralímpico também, nós sempre discutimos, né, o que seria, né, ou quais seriam as estratégias eficientes para o processo de iniciação no esporte paralímpico. Bem, primeiro mencionar que essa é uma área dentro da literatura a ser investigada, né? Nós temos muito poucos profissionais que, de certa forma, se dedicam, né, no mundo em essa linha. Então, o que muitas vezes ficam são as experiências práticas, né? E a gente vai aprendendo ao longo dos anos com essas experiências. Mas eu acredito, Mari, que as principais considerações estão basicamente, né, no conhecimento do esporte, da modalidade. Eu acho que esse é um fator importante. Muitas vezes nós temos a oportunidade de conhecer dentro do nosso processo formativo, né? Você também teve uma trajetória pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, e nós tivemos, né, essas disciplinas em nossa graduação. Então, a gente sabe a importância que né, iniciar esse conhecimento já dentro do processo formativo. Obviamente que algumas pessoas passam a ter esse conhecimento quando já estão em seu contexto prático, profissional e trabalhando. Então, eu acredito que a universidade tem um rol muito importante nesse contexto. Então, esse conhecimento da modalidade é um aspecto importante, o conhecimento da própria deficiência, né? E aqui a gente pode dividir em duas partes, né, duas arestas. Eu acredito que o processo de classificação esportiva, né, quem são as pessoas que podem participar desse esporte, elegíveis para esse esporte, porque muitas vezes também o participar ou não de forma competitiva, né, depende muito do objetivo da pessoa que está coordenando esse projeto, do treinador ali, né, na quadra, como também do participante, porque muitas vezes o que a gente fala de participação não necessariamente é competitiva, e muitas vezes a gente exclui
pessoas que gostariam de estar ali realizando a prática da atividade física, né, socializando muitas vezes, melhorando sua qualidade de vida, e são, de certa forma, proibidas de participar. Não sei se o termo proibido, né, mas restringido de participar, porque muitas vezes a perspectiva é só a competição. Então, eu acredito que conhecer um pouco mais sobre a deficiência, como essa prática da atividade física, ela pode beneficiar a saúde dessa pessoa, é super importante. Obviamente, se ela quer seguir um caminho mais competitivo, ela tem que, né, optar por algum esporte na qual ela possa participar, né, nesse formato. Então, eu acredito que essa estrutura de você conhecer a modalidade, você conhecer a deficiência, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com futebol de cego, e a gente vem com os livros de fisiologia, com os livros de treinamento, e quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência, a gente fala, opa, o livro não colocou esse capítulo, né? Porque o cego, para ele correr, né, ele precisa ter uma melhor orientação espacial. O cego, para poder jogar futebol, ele precisa ter não só a questão da percepção auditiva, mas a seletividade auditiva, né? Identificar quem é que está jogando com ele, para ele, do treinador, do chamador, do goleiro, dos adversários também que estão se comunicando. Então, eu acho que isso é super importante. E eu tive uma experiência com o esporte em cadeira de rodas, né? Então, você ensinar propulsão de cadeira de rodas, muitas vezes parece ser algo, nossa, como que eu ensino, né? Então, a gente tem que, de certa forma, buscar conhecimento específico, né? Então, quem quer trabalhar com esporte para pessoa com deficiência, na verdade, tem que ter essas considerações, né? Quais são meus objetivos, os objetivos da pessoa que está participando, de conhecer a modalidade, de conhecer a deficiência, essas particularidades que, de certa forma, influenciam. Tenho que saber se onde eu vou desenvolver, né, essa modalidade, onde que é esse espaço, o horário desse espaço, né, se é o céu aberto ou fechado, quadra, né, fechada ou aberta. Então, todos esses fatores eu acredito que influenciam, né, na questão de maximizar o resultado do programa, do TAIE, da possibilidade de iniciação, né, assim como também ter um melhor direcionamento do objetivo que se propõe. Muito bem, professor, perfeito, muito esclarecedor, né? E ainda nesse sentido, quando a gente pensa ali na fase de iniciação, né? Você acredita que já deve ocorrer um direcionamento para uma modalidade, né? Ou isso deve ser feito de maneira mais ampla, né? A fim de que possa proporcionar opções de escolhas futuras para essas pessoas, né? Para as pessoas com deficiência. Bom, Maria, eu acredito muito dentro dos princípios pedagógicos do treinamento que o desenvolvimento multilateral ele é muito importante. Porque a gente não pode esquecer que muitas vezes a pessoa com deficiência, quando ela está iniciando a prática da atividade física, muitas vezes ela está paralelamente realizando também seu processo de reabilitação. Então, eu acredito muito que as pessoas com deficiência, ainda mais em idade mais jovens, né, elas devem experimentar muitos esportes, elas devem ter esse desenvolvimento multilateral, ampliar seu repertório motor e sem dúvida, né, ela pode a futuro, né, inclusive escolher qual esporte ela gostaria de seguir. Quantas vezes ou quantas histórias nós já conhecemos no esporte paralímpico de pessoas com deficiência que iniciaram em um esporte e, de certa forma, não tinham resultados tão promissores nesse esporte, passaram para outro esporte, né, e lograram resultados muito promissores. Então, eu acredito que é super importante que quando se pense, né, em gerar um programa de iniciação esportiva, esse desenvolvimento multilateral ele deveria ser enfocado também para que pudesse, de certa forma, permitir a pessoa com deficiência, né, a verificar, né, ou identificar qual é o seu esporte, né, ou aquele esporte que ela tem por participação,
ou se realmente é um esporte que ela quer competir, né, e ter os seus êxitos aí competitivos. Isso é importante, assim, até na questão quando ela vai para o alto rendimento, né, professor? Acredito, assim, que na questão da elegibilidade, né? Porque se a gente trabalha um esporte só, quem garante que ela vai ser elegível, né, lá na frente, né? Então, também, eu acredito, né, que seja bem interessante por conta né, desse ponto também. Não, sem dúvida, Maria, né? Nós estamos vivendo, né, esse momento da classificação baseada em evidências científicas, então é um processo dinâmico, né? A gente teve, nesses últimos anos, mudanças drásticas, né? Por exemplo, de até mesmo modalidades, como era o futebol, né? Futebol de sete, futebol de paralisados cerebrais, né? De sair do quadro, né, de medalhas dos Jogos Paralímpicos, né, e um dos motivos é a questão da classificação. Na natação, nós tivemos aí uma mudança super importante que impactou muitos atletas renomados, não só no nosso país, mas em vários outros países. Então, como é um processo dinâmico, né, eu acredito que esse desenvolvimento multilateral é algo que, sem dúvida, tem que estar sendo olhado com um pouco mais de cuidado e atenção, porque muitas vezes a gente perde um talento, né, só quando a gente tem essa mirada, essa visão um pouquinho mais unilateral. É isso aí, professor. E como que você vê, né, uma formação adequada, né, dos profissionais para atuar nesse ensino do paradesporto, né? Você percebe alguma diferença importante na formação dos profissionais aqui no Brasil, quando comparados ao Chile? Bom, Mari, eu considero assim, nós temos professores que têm diferentes características, né? Professores que trabalham muito bem na iniciação, no processo de formação, como nós também temos treinadores que são excelentes, né, no alto rendimento. E essas características, na verdade, elas se somam. Eu acredito que algumas confederações, né, e aqui eu vou falar das que eu tenho mais contato e posso falar com mais certeza, né, como a CBDV, né, ela priorizou esse trabalho e esse perfil de treinadores, né, você ter treinadores para a seleção de jovens, que são diferentes dos treinadores de alto rendimento, né? Os treinadores da seleção de jovens, né, pedagogos, que de certa forma possibilitam, que nós já falamos no momento anterior, né, desse desenvolvimento multilateral dessas crianças, porque muitas vezes chega uma criança com uma deficiência visual pensando que vai ser um jogador de futebol de 5, mas é um excelente jogador de goalball. E o contrário é verdadeiro, né? Ou eles vão experimentar o judô e vão gostar também. Então, eu acredito que esse treinador, né, essa formação, ela é super importante, porque eu vou estabelecer um rol, né, eu tenho características de trabalhar na iniciação, eu consigo fazer isso, possibilitar esse desenvolvimento, né, não estou preocupado com os resultados, pensando num aspecto de mediano a longo prazo, né? Já o treinador de alto rendimento é aquele que é capaz, né, de não só colocar os atletas no maior nível competitivo, mas também de fazer com que o grupo possa estabelecer um objetivo em comum. E muitas vezes a gente sabe que nos esportes coletivos isso é super difícil, né? Então, aqui já tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores e, sem dúvida, né, Fábio foi um dos que mais me marcaram nessa trajetória, né, por essa sua característica. E, obviamente, Fábio soube muito bem, dentro da CBDV, escolher, né, aqueles treinadores ou participar, né, na indicação de treinadores que pudessem iniciar esse trabalho prático, como o professor Bahia, que tem muitos anos de experiência, né, no processo formativo, de iniciação esportiva para pessoa com deficiência visual. Mas eu penso, Mari, que uma das principais características dos professores, né, no Brasil é que hoje, né, nós temos muitos bons profissionais preparados, porque, de certa forma, já
conhecem do esporte, já têm o primeiro contato dentro do seu processo formativo. Então, muitas vezes, ele já faz uma opção de estudar sobre o esporte para pessoa com deficiência, né? Seja com a iniciação científica, seja no mestrado, no doutorado. Então, hoje nós temos muitos professores, né, pós-graduados, digamos assim, para esse trabalho. E eu acho que isso tem sido um dos elementos muito importante, obviamente, com as políticas públicas do nosso país, né, no Brasil, no caso, com a gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem essa visão hoje um pouco mais associada ao processo da iniciação, do fomento, da base. Então, eu acho que todo esse direcionamento ele é super importante para que esse profissional possa trabalhar com mais tranquilidade, sem pular etapas, né? Como muitas vezes passa no esporte, né, para a pessoa que não tem deficiência. E a diferença com o Chile, Mari, eu acredito basicamente que o Brasil hoje leva uma certa vantagem pelo tempo que vem atuando nessa área, né? Então, não só o tempo que vem atuando nessa área, mas também as possibilidades de formação, né? No Chile, a área de atividade física adaptada, o esporte para pessoa com deficiência, nós estamos ainda caminhando com esse tema. Agora, como há 5 anos atrás, basicamente, que os currículos da universidade passaram a incorporar a disciplina de atividade física adaptada, o esporte adaptado. Então, ainda eu acredito que o Chile tem uma perspectiva muito mais voltada ainda na reabilitação e não tanto no alto rendimento, como nós hoje temos muito bem definido no Brasil, profissionais da ciência do esporte, né? Aqui no Chile, nós temos ainda modalidades, por exemplo, que não tem um trabalho multidisciplinar. São 5 ou 6 profissionais da mesma área que atuam no esporte. Então, para mim, de certa forma, não gera um trabalho de ciência de esporte, né? Pensando no rendimento, isso estou falando no alto rendimento, né? Então, o que se observa parece mais um trabalho de reabilitação continuada, né? Estendida, do que um trabalho de ciência do esporte. Mas já temos alguns avanços, algumas iniciativas aqui no Chile também, que, de certa forma, estão contribuindo para que o Chile possa também se tornar mais competitivo, para que se possa difundir um pouco mais o esporte para a pessoa com deficiência, para a chegada de novos profissionais capacitados. Os programas de capacitação estão aqui também sendo iniciados. Então, eu acredito que o Chile, em alguns anos mais, vai aí nos surpreender em alguns resultados também. Muito bem, muito obrigada pela resposta, professor. E aí, quando a gente pensa, né, na formação, né, desses profissionais, né, quais os tipos de formação complementar os profissionais que almejam trabalhar nesse contexto devem buscar para ter um bom preparo? Mari, eu acredito, né, que hoje os cursos que são oferecidos, tanto do Comitê Paralímpico a nível internacional, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, os congressos, né, que se realizam pelo Comitê Paralímpico Internacional, o Congresso Vista, né, o congresso que nós realizamos aqui no Chile recentemente, na qual você pôde fazer o curso de paraciclismo, né, foi um momento em que eu acho que até você, né, percebe que nós deixamos aí plantado uma semente, né? Então eu acredito que os profissionais que querem trabalhar nessa área, eles têm que aproveitar todas essas oportunidades, né? E são cursos muitas vezes gratuitos, né? Que de certa forma vão promover não só esse crescimento profissional, mas também pessoal, né? Para ter o contato com as pessoas com deficiência. Eu acho que nós temos uma vasta literatura também que pode contribuir para aqueles que estão iniciando nesse caminho, né? Estar sempre atento aos cursos que o Comitê Paralímpico, por exemplo, brasileiro, né, tem nas suas plataformas, né, de educação. Agora o Comitê Paralímpico das Américas também se movimentando com um departamento de educação. Eu acredito que, sem dúvida,
tudo isso foi também um dos caminhos que eu tomei, né, para ter um pouco mais de conhecimento de alguns esportes na qual eu tive a oportunidade de trabalhar, né, eu sempre oriento, né, e eu acredito que uma coisa super importante, Mari, e poucas pessoas se dispõem a fazer, né, quantas vezes nós que trabalhamos com esporte paralímpico, fizemos trabalhos voluntariados, né? Estivemos aí participando de programas de atividade física para pessoa com deficiência, de clubes esportivos, né? Eu lembro da DEACamp, não tinha dinheiro e eu buscava forma para estar nos treinamentos, porque eu era de uma cidade, tinha que viajar a outra cidade. Então, eu acredito que os profissionais que querem, né, de certa forma, aprender mesmo do esporte, tem que estar disponível para isso, né? Tem que ter seu tempo para estudar e tem também que ter o seu tempo de dedicação. Não estou dizendo que tem que passar toda a vida, né, fazendo trabalho voluntariado, mas sem dúvida foi um dos momentos importantes, né, que eu acredito que 90%, né, de nós que trabalhamos com esporte paralímpico tivemos, né, esses momentos de participar, né, de ações como essa. E, professor, o senhor poderia nos dar, né, 2 dicas de materiais de leitura sobre essas temáticas? Posso. Na verdade, assim, mais que dar dicas de livros antigos, hoje nós temos várias bibliografias muito específicas, né, de modalidades. Então, por exemplo, temos o livro do professor Matheus Campanha, que é um livro sobre rugby em cadeira de rodas. Quem quiser ler, a gente teve uma participação num capítulo, pode estar buscando esse material. Eu já tive a participação, né, juntamente com o professor Ramon, né, do livro do Futebol de 5. Então, fica aí também a dica para quem quer aprender um pouco mais do futebol de 5. Nós temos um livro nessa área. Nós temos diversos materiais agora, os manuais que estão sendo disponibilizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, os manuais das escolinhas paralímpicas, né, são materiais excelentes para o processo de iniciação. Nós temos o livro do professor Ciro, o Esporte Paralímpico, eu acredito também que é um livro super importante, né, para os primeiros contatos com o mundo paralímpico também. Nós temos diversos artigos, por exemplo, que tratam muito sobre a questão de como iniciar também a atividade física, o esporte para pessoa com deficiência visual, por exemplo, da professora Lauren Lieberman, nos Estados Unidos. Então, eu acredito que são essas bibliografias, né, que poderiam aí, de certa forma, ajudar nesse caminho. E valendo um destaque aqui, eu sei que ainda não está pronto, mas uma pressão no professor Ciro, né, que vai estar vendo essa entrevista depois, esse livro da pedagogia do esporte, que ele conseguiu reunir também diversos profissionais, eu acredito que profissionais muito competentes, né, para escrever diversos capítulos que estão nesse livro, e obviamente quem vai estar tendo acesso a esse livro vai poder ter aí um conhecimento diferenciado. Então são essas dicas, Mari, que eu posso deixar para o pessoal. Muito obrigada, professor. Bom, agradecemos, né, a sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembramos que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria do Paradesporto e não esqueçam de assinar nosso canal, compartilhar o vídeo com os seus amigos e estudantes, e lembramos que essa entrevista também estará disponível no Instagram, @cbpp22. Até a próxima e muito obrigada.